Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar falando aqui sobre Em Busca do Tempo Perdido do Sr. Proust, mais especificamente sobre o terceiro volume aqui desta série. Muito bem então, no vídeo da semana passada eu comentei um pouquinho com vocês que o narrador ele ia para aqueles jantares onde se falava principalmente da questão do caso Dreyfus ou algo do tipo. Enfim, o que acontece? Aqui, por um longo período de tempo, ele continua indo nesses mesmos jantares, o que já estava me dando nos nervos, porque assim, ele fica naquela lenga-lenga sem fim, você já entendeu que é aquilo que a aristocracia faz, mas ainda assim o romance ele não desenrolava, ficava naquela mesma história, naquela mesma história, naquela mesma história, o que já estava me estressando um pouquinho. Os únicos momentos em que mudava um pouco o foco do assunto eram nos momentos em que o narrador ia fazer alguns comentários um pouco ácidos sobre a fidelidade da Raquel, que é a namorada do amigo lá do Saint-Loup, que é aquele amiguinho meio suspeito do narrador. Mas enfim, o que acontece? Acontece que diante da trama geral do romance, eu gostaria muito que eles continuassem falando sobre o caso Dreyfus. Por quê? Porque eles só há uma pausa nesse assunto quando o narrador chega em casa em um determinado dia e que assim que ele chega ele descobre que a avó dele piorou. E a partir desse momento a gente começa a acompanhar ali os últimos dias dessa senhora. E assim, gente, ai, que difícil que foi pra mim ler isso. Porque assim, eu acho que pode morrer qualquer pessoa do mundo, menos a minha, sim, não a minha avó, mas quando eu fico sabendo que a avó de outras pessoas morreu também, eu fico com um aperto no coração. Sabe assim, pode morrer mãe, pode morrer pai, pode morrer qualquer pessoa, mas vó é sacanagem, né? Mas enfim, o fato então é que a gente acompanha ali os últimos momentos da avó desse narrador, que lembra lá desde o volume anterior, né, desde A Sombra das Raparigas em Flor, ela já estava bem doentezinha, e aqui a gente acompanha o agravamento desse quadro dela. E com o agravamento, então, a família, como é uma família que tem dinheiro, vai lá, procura um médico muito bom, etc, etc. E esse médico acaba receitando que essa senhora vá dar um passeio de vez em quando. E em um desses passeios, o narrador ele acaba, então, levando a avó a uma pracinha ali. Só que o que acontece? Assim que ele chega lá, ele acaba se distraindo com alguns amigos. E quando ele se lembra da avó, ele percebe que ela está com uma fisionomia um pouco estranha e a gente descobre que ela teve um ataque. E pela descrição do que aconteceu com ela durante esse momento, acredito eu que ela tenha tido ali um AVC, que não se chama mais AVC, se chama AVE, né? Enfim, porque pelo que me parece aqui ela ficou com a boca um pouco torta ou com a fisionomia um pouco modificada por conta desse ataque. E assim, a partir desse momento então a gente acompanha o declínio total mesmo dessa moça, dessa senhora. Ela vai piorando cada vez mais e assim, é muito triste esse momento do romance. Eu quase parei de ler por conta disso, eu quase, sei lá, pulei, mas eu falei assim, não, vamos acompanhar todo esse momento em homenagem a essa senhora. E assim, ela vai piorando cada vez mais, tem um determinado momento em que ela chega inclusive a perder um pouco da visão, até que chega a hora fatídica, que é a hora em que essa senhorinha morre. E assim, é muito bonito, é muito poética a maneira com que o Proust ele vai descrever esse momento. E ele diz uma coisa que é muito engraçada, que é, por mais que a gente espere a morte a vida inteira, a gente na verdade não espera o momento exato da morte. A gente sempre pensa que a morte vai vir dali a muitos anos, dali a muitos anos, dali a muitos anos, e quando ela chega, ela sempre nos pega desprevenidos. E é mais ou menos isso que acontece mesmo, né? Mas enfim, depois da morte da avó desse narrador, a gente vai acompanhando ali o processo de recuperação dele todo, até o momento em que ele recebe a visita da Albertine, que é aquela mocinha com quem ele havia meio que se relacionado, ou tentado se relacionar no fim do volume anterior. E a gente acompanha ali todo o crescimento de uma tensão sexual entre os dois. Ele começa a reparar cada vez mais no corpo dela e começa a se interessar cada vez mais por essa moça. Enfim, ela vai fazer essa visita para ele então. E depois dessa visita ele acaba recebendo ali também a visita do Saint-Loup,
que havia viajado para o Marrocos, mas acaba retornando. E ele volta então a frequentar aqueles intermináveis jantares da aristocracia francesa. E eu parei justamente no momento em que ele está em um desses determinados jantares ali e tal, e acaba ouvindo o nome de um personagem que é o Charlie. E o que acontece? Acontece que esse personagem ele é parente dos Guermantes, só que assim, acontece uma coisa muito engraçada que é a seguinte. A duquesa de Guermantes está comentando sobre esse parente dela, e daí o narrador fala, ah, eu conheço esse sujeito. E daí eu sabia que esse personagem já havia aparecido em algum momento, eu sabia que que tinha acontecido alguma coisa assim interessante com ele, mas eu não lembrava onde. Daí até eu lembrar isso foi um sufoco desgraçado. Mas eu me lembrei que esse Charlie é aquele mesmo sujeito que quando o narrador estava com a avó no volume anterior em Baalbek, que é aquela cidadezinha litorânea, esse Charlie ele aparece no hotel e ele meio que dá em cima do narrador. E é daí que o narrador conhece esse sujeito. E aí assim, quando o narrador fala que conhece o Charlie, todo mundo fica assim meio que, ele conhece o cara. Então, enfim, a gente já sabe que existe toda ali uma polêmica com relação a esse personagem dentro desse círculo de amigos dele ali, né? Enfim, e todo mundo sabe que ele tem essas tendências homossexuais. Então foi justamente nesse período do livro em que eu parei. E assim, esse terceiro volume está sendo uma chatice infernal, porque assim, ele sai de jantar e vai para outro jantar, e vai para outro jantar, e vai para outro jantar, e não muda, sabe assim, ele fica falando só disso eternamente, e isso está começando a me incomodar um pouco. Assim, um pouco não, está começando a me incomodar bastante. E o único momento em que a ação meio que perde o foco desse centro aristocrático é quando a véia começa a morrer. Então, assim, meu Deus do céu, tá complicada a leitura desse terceiro volume, mas persistamos nela, não é mesmo? Alguém aí me perguntou se eu estava desanimando com a leitura. Eu não estou desanimando com a leitura de uma maneira geral, mas esse terceiro volume aqui, eu percebi que houve meio que uma queda no desenrolar dos fatos e isso me incomodou um pouco. Mas é claro, isso antes de eu ler o livro nessa semana, porque a morte da avó do narrador foi uma coisa que me abalou profunda, eu acho, sei lá. Eu acho que eu não ficaria abalado, tão abalado se fosse minha avó que tivesse. Não, mentira, eu ficaria abalado sim também. Mas sabe assim, olha, eu fiquei acho que uns 2 dias sem conseguir olhar para esse livro de tão forte que foi para mim esse fim da avó do narrador. Mas é uma coisa que a gente já estava esperando, né? Desde o do volume anterior a gente já estava vendo que a velha já estava meio ruim, já estava meio ruim. E assim, mas mesmo sabendo, engraçado. Vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Um pouco antes da avó do narrador morrer, ele vai mudar aqui o capítulo do livro, né? E daí uma das coisas que está escrito para resumir o início desse novo capítulo é Declínio de minha avó e sua morte. Então assim, ele já começa o capítulo a lá Dom Quixote dando um spoiler na sua cara assim, minha avó vai morrer agora. Mas mesmo assim, quando a velha morreu, eu me senti irremediavelmente triste, gente. Nossa senhora. Que cena linda que é a cena da morte dessa senhora, assim, toda a discussão que que o narrador faz acerca da morte. E uma coisa muito interessante que ele fala, além dessa questão toda de apesar de esperarmos, nós não esperamos pela morte, é a descrição que ele faz do cadáver, assim, que ele começa a dizer que a avó parece que ela tinha ficado mais nova depois que morreu. E daí eu fiquei me perguntando, né, se isso realmente não acontece. E de fato, né, quando eu conheço uma pessoa, essa pessoa morre e eu vou no enterro dela, me parece sempre que essa pessoa está mais nova, morta do que era quando viva. E isso é uma coisa bem interessante mesmo, né? Mas enfim, foi basicamente isso que aconteceu nestas minhas leituras, né? Nessa minha leitura dessa semana.
Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu já estou quase no final aqui desse terceiro desse terceiro volume, né, do Em Busca do Tempo Perdido. Então o vídeo da semana que vem já vai ser aqui o vídeo sobre o final, sobre o término, né, deste terceiro volume de Em Busca do Tempo Perdido. E é isso então, está chovendo e eu tenho que tirar a minha roupa do varal. Então eu ia falar mais alguma coisa, mas já esqueci o que era. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não esqueça de dizer lá embaixo também, caso você esteja acompanhando a leitura, a quantas andam a leitura de vocês. E se você está meio que enfadado com esse terceiro romance, assim como eu, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!